Fala pessoal, tudo bom? Fazer um videozinho hoje de atualização, mostrar um pouquinho do cenário, o que eu tô vendo aí do BTC e das outras criptos aí. E a gente vai começar dando uma olhadinha na dominância, tá? Só fazer uma ressalva aqui, mostrar alguns detalhezinhos para vocês aqui da questão da dominância. Essa aqui é a dominância do BTC, tá? E o que a gente fez naquela queda da dominância que a gente viu? A gente teve uma queda bem rápida, tá? A gente veio testar essa LTA aqui, e como eu tinha falado para vocês, tá? O que eu gostaria de ver não seria esse movimento que a gente viu em dezembro ali, final de dezembro, comecinho de janeiro, que foi um movimento onde a dominância perdeu, o BTC perdeu bastante dominância e depois a gente teve uma recuperação rápida. Tá? E essa recuperação aqui, até se a gente botar aqui uma FIBO, a gente vai ver que ela acabou superando aqui o 618 da FIBO, veio, fez um teste um pouquinho abaixo da retração de 0,382 e depois a gente acabou tendo de novo a dominância do BTC subindo e a gente acabou tendo as altcoins sofrendo um pouquinho mais, tá? O que eu tô vendo e o que eu espero, tá? Eu gostei dessa dominância aqui não ter feito uma retração rápida acima da fibra de 382 aqui. Ver que ela veio bater exatamente aqui na fibra de 382, recuou. Então o que eu gostaria de ver foi o que eu falei no vídeo anterior, tá? Gostaria de ver essa dominância consolidando aqui. Poderia vir aqui testar de repente a fibra de 0,5? Poderia, tá? Mas eu não gostaria de ver ela muito acima aqui, daqui um pouco ultrapassando a fibra aqui de 618. Porque o que a gente ia acabar vendo? A gente ia acabar vendo essas médias aqui que estão começando no diário. Esse gráfico aqui é o diário. A gente ia começar a ter a mesma coisa que a gente teve aqui. Essas médias começaram a cruzar as médias mais curtas, cruzar as mais longas. Só que aí, como a dominância voltou a subir, a gente viu essas médias aqui bagunçando e acabou virando de novo para cima e a dominância subindo. Então, o ideal seria o que? Essa dominância até pode vir um pouquinho mais acima, mas eu não gostaria de ver ela ficar muito tempo acima consolidando, porque essas médias não iriam, as médias mais curtas aqui, cruzar as médias mais longas, principalmente essa média de 200, que é essa vermelha aqui que vocês veem. Eu não gostaria de ver ela daqui um pouco abaixo das outras médias, assim, ao contrário, para a gente ter o que a gente teve aqui no ciclo passado aqui, né, que foi esse movimento de a dominância consolidando e dando tempo para essas médias todas cruzarem, e depois a gente está, depois de um período ali de um mês e pouco, né, um mês e meio ali, para até 2 meses, a gente ter todas as médias na sequência correta aqui, que seria a média de 9, média de 21, média de 100 e a média de 200, nessa sequência aqui para a gente dar seguimento na queda da dominância, e com isso a gente tem uma valorização das altcoins, tá? Só que de qualquer forma, o que eu estou vendo no mercado aqui, eu acho que o BTC tá devendo uma correção um pouquinho maior para nós, tá? Só que essa correção às vezes ela pode demorar para chegar. E o que me mostra que essa correção aqui a gente está devendo uma correção um pouquinho maior no preço é justamente essas divergências que a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo essas divergências aqui no RSI. Tá? Aqui a gente está vendo o gráfico diário. Eu não gostaria de ver o RSI cair abaixo dessa linha pontilhada que eu tenho aqui, ó, de 50. No máximo, esse RSI poderia vir esfriar aqui até uns 40%, só que ele vindo nessa faixa aqui dos 40, a gente com certeza vai ter uma queda um pouquinho maior, como a gente teve aqui nesse período aqui, em junho, onde o BTC do topo que ele tinha feito até o fundo aqui, ele chegou a corrigir uns 11%, tá? Eu gostaria de ver ele testando daqui um pouco, fazendo um teste aqui nessa cunha que eu tenho desenhada aqui, que é meio que uma bandeira, meio que uma cunha,
Gostaria de ver ele testando, digamos, aqui na faixa de 113. Poderia dar uma rasgada para baixo aqui e voltar, mas eu não queria ver ele perder essa cunha aqui que eu desenhei. Essa cunha aqui que eu desenhei no longo prazo, tá? Justamente para a gente manter essa estrutura e basicamente tá fazendo o quê? A finalização do nosso movimento impulsivo. Que normalmente uma onda 5, tá? Normalmente uma onda 5 ela tende a finalizar em cunha. Uma cunha de alta que precede normalmente uma queda, tá? Se a gente vai entrar num bear market ou não, isso não tem como afirmar para vocês, tá? Então, não tem como eu afirmar que a gente vai entrar no bear market ou não. Isso a gente só vai ver depois com o tempo, mas aquela cunha ali, o que eu tô vendo é justamente uma formação de final de quinta onda. E depois a gente entrar no período corretivo. Então, dando uma olhadinha de novo aqui, ó. Isso que eu gostaria que acontecesse, o preço vir, corrigir, não perder, até pode dar com um pouco, perder momentaneamente aqui essa LTA aqui, e depois recuperar e a gente em seguida ir buscar os alvos aqui de fibras maiores que a gente tem, já atingiu o primeiro dos alvos que eu tinha traçado aqui em 122, ele chegou a dar uma beliscada, chegou a bater 123,390, eu gostaria de ver ele vir buscar esses alvos aqui em 138, e um alvo final que eu teria aqui, 154, que seria um alvo dessa cunha. Mas normalmente o que a gente pode fazer de movimento nessas cunhas aqui, final de ciclo, são movimentos um pouco mais agressivos, tá? E seria um movimento com um pouco de ele vir, fazer um movimento nesse estilo aqui, ó. E daqui um pouco ele até rasgar para cima dessa cunha aqui num movimento mais agressivo. Quem sabe vir buscar esses alvos aqui de 154, rompendo essa cunha para cima, até buscando um pouco a mais. E em seguida ele volta para dentro dessa cunha. E aí começa a fazer um movimento de finalização para preceder uma correção de mais longo prazo. Mas no momento que a gente perder, para mim, né, minha visão, no momento que a gente perder essa cunha aqui, seja nesse ponto aqui, que é o que eu acho que não vai acontecer agora, mas pode acontecer, né? Ou então daqui um pouco fazer esse movimento, buscar outros alvos aqui, seja esse alvo de 138 e 500, 154. Para mim a gente estaria finalizando esse último movimento aqui, que é um movimento de onda 5. E para mim bate com todo esse movimento aqui que a gente teria onda 1, 2, 3, onda 4, tá? Ou daqui um pouco a gente também pode considerar isso aqui tudo uma onda 3. Uma onda 3, sendo que isso aqui seria uma onda 4 da 3, uma onda 5, aqui uma correção e finalizando uma onda 5 num formato de cunha. Parecido com esse movimento que a gente teve aqui, que precedeu essa correção em 2021 ali. A gente também teve uma cunha de menor tamanho e tudo, mas a gente também teve uma cunha aqui nessa formação, tá? No diário a gente consegue enxergar um pouquinho melhor. No diário aqui a gente consegue ter uma visualização um pouquinho melhor dela. Então aqui a gente teve, e aí vocês podem ver que o RSI também, a gente foi tendo divergências, né? Topos maiores, o RSI com topos menores, até o momento que a gente teve uma correção, teve quase um reteste nessa cunha aqui, não chegou a retestar, mas depois a gente teve uma correção bem mais forte aqui, fazendo com que o preço do BTC caísse praticamente 50%. Então, muito cuidado, pessoal, nessa hora, não cai num oba-oba aí. Quem não realizou nada de BTC, eu indico, já deveria ter realizado. E altcoin, quem está posicionado não tem muito o que fazer, tá? Acredito que a gente vai ter que fazer o quê? Aguardar, acreditar nessa correçãozinha aqui do BTC e acreditar que ele vai estar fazendo ainda um último movimento. E com esse último movimento aqui que ele fizer de alta, mesmo o BTC subindo,
eu gostaria de ver a dominância caindo, tá? Que foi o que aconteceu no ciclo passado. O preço do BTC fazendo a última pernada, onde ele criou aquela divergência toda lá, e aí sim, ver essa dominância aqui, consolidando aqui por mais um período aqui, e aí seria o período onde daqui a um pouco o BTC poderia corrigir, essa dominância até poderia subir um pouquinho mais, mas não se manter muito acima aqui dos 63,5, 64, para depois a gente romper essa LTA aqui, e aí a gente buscar outros alvos. Aí a gente vai ter que traçar alguns alvos de FIBO aqui, mas eu gostaria de ver essa dominância caindo, o BTC ainda subindo para as altcoins fazer o último movimento de subida. Tá? E no momento que eu achar oportuno para fazer um posicionamento, para daqui a um pouco quem quiser aumentar um pouquinho a mão em algumas altas, que é o que eu vou fazer, aumentar a mão para algumas melhorar o preço médio, outras que eu tô fora reentrar, porque algumas eu já saí, reentrar e tentar pegar um movimento final. Eu faço um vídeo aqui e informo vocês aí o momento que eu achar oportuno de fazer essa entrada, tá? A princípio era isso, pessoal. Agradeço aí, deixa um like, deixa um likezinho aí, deixa uma curtida. Quem quiser fazer um comentário aí pode fazer um comentário, me ajuda bastante. E uma boa noite a todo mundo aí.